Para crianças de pouca idade, é necessária uma atenção redobrada, principalmente quando se trata de carinho e respeito. Esses cuidados têm um impacto direto na vida adulta. E para conseguirmos uma sociedade mais justa e solidária, é importante investimento na qualidade de vida e educação das crianças. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No Observatório do Terceiro Setor, você acompanha o trabalho das entidades de interesse social e os personagens que constroem pontes para um mundo melhor. Vamos apresentar notícias e convidados que fazem a diferença na construção de uma sociedade mais justa e sustentável. No próximo bloco, vamos conversar com a professora Ana Estela Haddad. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Vamos conversar agora com a pessoa que coordena São Paulo Carinhosa, a professora Ana Estela Haddad. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Joel? Prazer novamente em recebê-la aqui no Observatório. Prazer estar aqui com você de novo. Muitos projetos para o terceiro setor, depois da concluída a administração? Olha, a gente, mesmo durante o período da gestão, trabalhou bastante com o terceiro setor, né? A gente tem vários parceiros, fundações, que atuam com o tema da primeira infância, não só da primeira infância, mas com outros temas que acabam dialogando com a primeira infância. Então, a gente pretende continuar com esses projetos, com esses trabalhos que a gente começou. Queria que você fizesse um balanço da São Paulo Carinhosa. O que mais te impactou desses anos de trabalho na área social? Olha, eu acho que teve uma questão bastante interessante, que foi a gente ter conseguido colocar na agenda, né, do governo municipal, da gestão municipal, o tema da infância de uma forma transversal. Hoje, quase todas as secretarias têm alguma ação ou têm, mesmo em parceria, que leva em conta a questão da criança na cidade, da criança nas suas políticas, e eu acho que isso é um avanço, né? Eu acho que isso mostra uma sociedade melhor, né? Então, a gente fica feliz. Você falou que já tem projetos, né, na área social para continuar o seu trabalho, sempre na área da criança? A maioria na área da criança. Um dos projetos que a gente... Eu também trabalho muito na área da saúde, da educação, então eu trabalho com o tema da telesaúde, com a formação dos profissionais de saúde, são temas que desde a gestão federal, né, são temas de pesquisa meu na universidade também. Então é infância, políticas públicas, saúde e educação. E a gente tem agora um projeto que está bem interessante, que decorreu de uma intervenção da São Paulo Carinhosa no centro da cidade, na região do Glicério. Lá a gente tem muitas famílias em situação de pensão, cortiço, né? E é um tipo de moradia que é muito inóspita para a criança. Às vezes, em alguns casos, é até pior que a favela, porque é um aglomerado de pessoas, falta privacidade, não tem espaço para brincar, e não tem espaço para fazer lição, é um banheiro comunitário, às vezes, para muitas pessoas usarem. Então, é difícil para as crianças. E a gente trabalhou num projeto com algumas parcerias com o terceiro setor, começamos a fazer uma escuta com as crianças, depois fomos articulando o poder público local, a Unidade Básica de Saúde, a Diretoria Regional de Educação junto com as escolas, vários coletivos que trabalham na região, e isso foi
mobilizando também a própria comunidade, né, que já tinha uma mobilização, desmobilizou, e nesse processo parece que eles se rearticularam. Então, eles têm reivindicado mais melhorias, a subprefeitura da Sé está trabalhando muito na região, e o nosso trabalho acabou chamando a atenção de uma fundação, que é a Fundação Bernard Van Lier, é uma fundação holandesa que há mais de 40 anos trabalha com a questão da infância em todo o mundo. E eles estão lançando um grande programa guarda-chuva internacional que chama Urban 95, que quer dizer o espaço urbano a partir do olhar de uma criança que tem 95 centímetros de altura. O 95 é uma referência a uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. Quer dizer, se uma cidade for boa para criança de 3 anos de idade, ela vai ser boa para todo mundo. É verdade. Né? Então, eles estão com a gente numa experiência piloto, e aí então entrou um outro instituto, que é o Instituto Brasiliana, que trabalha com cultura, arquitetura, desenvolvimento urbano, mas que ainda não trabalhava com infância. E a partir desse desafio que a gente fez para eles de serem nossos parceiros nesse projeto, eles estão entrando na questão da infância. Isso está ensejando uma parceria também com o Mackenzie, né, com a Universidade Mackenzie, que também está se encantando, o curso de arquitetura de lá, e deve sair aí um núcleo de pesquisa que envolve o Instituto Brasiliana, que é daqui, a Fundação Bernard Van Lier, que é holandesa, e o Mackenzie. Né? É fundamental a participação da população no projeto. Você já sente que o interesse deles, um ativismo político, reivindicatório? Isso varia muito de região para região da cidade. Tem comunidades que já têm uma grande articulação, né? Dependendo da característica do território, isso é muito variável, né? Mas a gente está conseguindo o envolvimento também, o que está sendo muito interessante, dos próprios profissionais. Lá no Glicério tem, a própria comunidade é muito envolvida, tem algumas lideranças comunitárias, né? Conhecidas lá, a tia Eva, a irmã Dulce, são pessoas que têm uma liderança por ajudarem a comunidade, por terem trabalhos sociais importantes, né? Então, são pessoas com quem a gente dialoga também. E os próprios serviços da educação, da saúde, quando a gente traz um tema, traz um desafio em caráter transversal, as pessoas começam a se articular e também vão se mobilizando, né? A gente fez há uns 10 dias um seminário, vocês até tiveram presentes conosco lá, né? A Maria Fernanda esteve conosco, que foi um seminário de relato das experiências bem-sucedidas na área da saúde, com a visita domiciliar, que é uma das ações da São Paulo Carinhosa. Então, ouvir o relato dos agentes comunitários de saúde, que são, inclusive, muitas vezes, são pessoas da própria comunidade, mas que atuam profissionalmente na saúde, fazendo a visita domiciliar. É muito interessante. Falando de saúde, lembrei de te perguntar, a sífilis agora já é uma epidemia, segundo o Ministério da Saúde. E vocês têm um projeto interessante aqui na zona leste da cidade, né? Isso. A partir desse diagnóstico que virou uma epidemia, a sífilis, que resposta a sociedade pode dar agora para a próxima administração, inclusive? Olha, é muito importante porque são doenças que já estavam controladas, né? Tem uma recidiva, aí você tem que um pouco olhar para a questão de hábitos, quais fatores que estão desencadeando o problema, né? Isso, lá na Zona Leste, como você mencionou, começou em uma das unidades básicas de saúde em Hermelino Matarazzo, e hoje já está replicado em vários locais da cidade. Eles fazendo o pré-natal das gestantes, a sífilis tem um problema grave, porque se a gestante está infectada, e durante o nascimento ela pode transmitir, e tem várias repercussões para o bebê, né? A sífilis congênita, inclusive a surdez, coisas que são muito complicadas, né? Então, a gente precisa tratar, primeiro precisa garantir que as gestantes façam o pré-natal. Na cidade de São Paulo, a gente tem uma ótima taxa de mais de 80% a 90% das gestantes fazem pelo menos 5 consultas de pré-natal, garantir isso é muito importante. Mas o que estava acontecendo? O que os profissionais de saúde detectaram? Que eles tratavam a gestante era curada, mas passava um tempo, ela se reinfectava, porque não estava tratando o parceiro. O problema do casal, né? O problema do casal. Então, começou-se a trazer o pai para o pré-natal, né? Então, o pai participar do pré-natal, cuidar da sua própria saúde, e acaba sendo uma oportunidade para o pai participar
da puericultura, de aprender como é que troca a fralda, como é que dá um banho, como é que cuida. E o pai fazendo o vínculo mais cedo, a família fica numa relação muito melhor, ajuda a mãe, aí a mãe pode amamentar mais sossegada, o pai forma um laço com a criança mais cedo. Tem estudos que mostram até que a violência doméstica diminui quando você tem um vínculo, esse vínculo afetivo estabelecido mais cedo. Então, eu acho que todo mundo ganha, né? É verdade. Como é que foi a implementação desse projeto e da São Paulo Carinhosa como um todo? Então, esse projeto, que é um projeto que nasceu com a própria rede, com os profissionais na rede, e está muito alinhado com algumas diretrizes que a gente tem na São Paulo Carinhosa, ele acabou sendo incorporado, como várias experiências bem-sucedidas que a rede já fazia. Porque quando a gente vai atuar num território como é a cidade de São Paulo, né, no ano de 2016, né, a cidade tem mais de 500 anos de idade, você sabe que você não está chegando num território virgem, que vai começar uma iniciativa que ninguém pensou antes. Não é assim que funciona. Então, não adianta se querer reinventar a roda. Então, a primeira coisa que nós fizemos quando a gestão começou foi um seminário onde a gente começou a mapear as experiências bem-sucedidas que já aconteciam. Claro que a gente trouxe mais coisa, inovou, mas a gente trouxe a partir do que já era feito e fez muito trabalho de articular e dar visibilidade para o que já era feito, de forma que isso pudesse ser apropriado por todos, né? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. O Observatório do Terceiro Setor está com uma nova campanha, Intolerância. O objetivo é abrir espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Venha participar, basta curtir e compartilhar o banner da campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. São Paulo Carinhosa tem resultados interessantes, né, a respeito da mortalidade infantil e outros dados muito significativos. Então, o trabalho a questão da redução da mortalidade infantil, que em 2016 atingiu aí o ponto de maior redução, que é uma redução que vem acontecendo progressivamente ao longo da história, mas agora atingiu, assim, tivemos vamos dizer, uma aceleração de diminuição. Ela tem alguns fatores muito importantes que têm a ver com o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Tem a ver com um trabalho de grande fortalecimento da atenção básica à saúde, né? Então, a atenção básica integral feita pela equipe de saúde da família, que inclui também a questão da visita domiciliar do agente comunitário de saúde, que foi capacitado para atuar mais fortemente numa das ações que já estava acontecendo, que é a questão da caderneta da criança, né? Acompanhar o crescimento, o desenvolvimento físico, identificar situações de risco para encaminhar para atendimento, para fazer a referência, mas também a questão deles trabalharem fortalecendo o vínculo, da gestante fazer um pré-natal adequado, você identificar a tempo de preparar o momento do parto da melhor forma. Então, tem vários fatores aí que estão relacionados a você ter o sistema público, o sistema único de saúde, e que levaram a essa redução. Aleitamento materno, que é muito importante, né? Não sei se você lembra que teve um tempo atrás, houve um mal-estar, uma mãe que foi amamentar num lugar público e foi chamada a atenção dela, isso gerou uma comoção, né? Hoje nós já temos uma lei municipal que foi aprovada no começo de 2016, final de 2015, né? Já fez um ano, já tinha feito um ano em 2016 essa lei, e essa lei, ela multa quem constranger qualquer mulher que estiver amamentando no espaço público. Não se imaginava ainda que tinha tanto preconceito, né? Pois é incrível, né?
Houve melhora na qualidade de vida das famílias da população de baixa renda. Talvez isso seja um reflexo do índice da mortalidade infantil. Você espera que esse projeto social continue? Olha, eu acho que seria o ideal que ele pudesse continuar, que ele possa continuar como uma política pública, encampada pela nova gestão, pela Prefeitura do município de São Paulo. Uma das questões que a gente procurou encaminhar antes de sair, ao final da gestão, encaminhamos um projeto de lei, né, que institui uma lei municipal, o plano municipal pela primeira infância, de tal forma que tudo que foi trabalhado e construído nos 4 anos de gestão de 2013 a 2016 possa ter uma linha de continuidade, né? O fato de manter-se a Secretaria de Direitos Humanos, e se na Secretaria de Direitos Humanos for mantida a coordenação da infância e da adolescência, é um aspecto importante, porque às vezes a gente acha que eliminar uma área de gestão leva, entre aspas, à economia. Na verdade, quando você não tem aquela área estruturada, né, quando você quer saber qual é a prioridade de um governo, você olha para 2 coisas. Você olha para o orçamento e você olha para a estrutura organizacional administrativa, que reflete ou deve refletir aquilo que é prioridade, né? Porque quando você não tem uma área para pensar aquele setor, geralmente você perde a prioridade daquele setor. Até porque se iniciou uma nova relação, né, entre a população e a gestão municipal. Sim, acredito que sim. Acho que ampliamos muito a questão do controle social, da participação social em todas as áreas. Uma série de conselhos, né? O Conselho da Habitação foi criado, o Conselho Municipal de Mulheres, o Conselhão, que traz uma série de pessoas que têm diferentes expertises, diferentes olhares. Cada subprefeitura hoje tem um conselho da subprefeitura constituído pela população, são mais de 1.000 conselheiros, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho que faz com que as pessoas exercitem a cidadania, com que elas tenham que ouvir o resto da população, para atuarem também como representação, né? Isso é um exercício político importante. Ou seja, a população comprou a ideia. Acho que sim, acredito que sim. E isso então vai ter uma continuidade. Acredito que possa ter uma boa chance de ter. Pela sua experiência, você sempre também foi uma ativista de direitos humanos em relação às mulheres. Você citou o exemplo da mulher que não pôde amamentar no local público. Você acredita que nos últimos 4 anos houve um avanço em relação aos direitos da mulher, sobretudo em relação à população de baixa renda, as mulheres de baixa renda? Olha, eu acho que a gente vem num crescendo desde quando, na gestão do presidente Lula, no nível federal, foi criada a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Isso foi rebatido aqui no município, na gestão municipal. A gente ainda precisa muito dessas ações, porque o machismo ainda está muito presente na nossa sociedade, às vezes de formas sutis, aparentemente sutis e imperceptíveis, mas que, no fundo, são questões muito importantes e estruturais, né? Como que se dá a divisão de tarefa de trabalho em casa, o fato de você, ainda ter, por exemplo, o estado de São Paulo, 40% das famílias são monoparentais e só tem a mãe, não tem nem o pai, né? Então, a mãe tem que dar conta de tudo. Que é responsável economicamente pela família. Responsável tanto economicamente quanto em todos os aspectos por aquela família, né? Então, a gente tem muitas situações ainda que são desafios a serem enfrentados. A violência contra a mulher, a violência doméstica, ainda está muito presente. Então, a gente precisa mexer no processo educacional desde cedo, né? Precisa mexer na forma como a gente educa os meninos e as meninas. A gente precisa trabalhar em muitos aspectos na nossa sociedade ainda para chegar a atingir uma situação de igualdade. E eu acho que a gente tem que fazer isso todo dia, em todos os detalhes, em todos os espaços, né? Na forma como a gente se posiciona, a gente não pode esquecer que a gente está sempre passando alguma mensagem. Né? Você mudou o papel, né, da primeira-dama, se responsabilizando por um projeto social, atuando. Com essa mudança nesse papel, você se sentiu discriminada?
para as pessoas que estavam acostumadas com aquela imagem antiga? Eu senti uma mudança, porque eu sou professora universitária, então geralmente quando eu estou na universidade, é o meu espaço, eu tenho minha identidade, meu trabalho, e sou vista ali como uma professora, independentemente da minha vida fora da universidade. Depois eu trabalhei 9 anos na gestão pública federal, aí tinha um cargo, eu era gestora, então, por mais que no começo tenha a questão de gênero, mas você vai se impondo e você... aqui não, aqui foi um outro espaço de representação, de articulação, mas que eu não tinha efetivamente um cargo executivo, né? Então, no começo eu sinto que as pessoas, às vezes, muitas pessoas têm uma certa dificuldade, né? As estranham, assim, a forma, às vezes... O que ela está fazendo aqui, né? Né? Mas depois a gente segue, né? E as pessoas vão se acostumando. Então, diante disso, a mulher brasileira tem um longo caminho, né? E é necessário que ela continue essa luta pela igualdade. O que você acha necessário, a partir da tua experiência, que as mulheres, para os próximos anos, devem incorporar, né, na sua luta pela igualdade, como um todo? Senso, assim? Amplo senso. Nossa, difícil, né? Eu acho que a gente tem que combater uma série de coisas, né? Então, eu acho que desde a criança, quando você disse que um brinquedo é brinquedo de menina, que um brinquedo é brinquedo de menino, que a cor... Então, eu acho que fugir um pouco dos estereótipos é uma coisa importante. Trabalhar fortemente a autoestima das meninas, das adolescentes. Eu acho que a questão da autoestima... estudar, a menina não deve sair da escola, né? Os direitos reprodutivos, o planejamento familiar tem que ser uma responsabilidade compartilhada, então não tem que ser responsabilidade só da mulher. Se nós resolvemos ter uma relação, né? Se vamos ter um filho, se não vamos ter um filho, é responsabilidade dos dois, né? Não pode ser uma coisa que recai só sobre os ombros da mulher. Então, acho que quando a gente olha para sociedades mais desenvolvidas, acho que a gente tem muito ainda que avançar, que evoluir, né? E respeitar e entender a tarefa de gerar um novo ser, de criar uma família, de educar uma criança, é uma das tarefas mais nobres para uma sociedade. Então, ela não deve ser vista como uma coisa menor. Então, eu me lembro, outro dia eu estava conversando com uma amiga que teve licença maternidade, trabalha numa grande empresa, ela é uma executiva bem-sucedida, e quando ela voltou, o chefe dela disse para ela, bom, agora você tem que tirar a diferença desse tempo que você ficou parada. Quer dizer, bom, eu acho que não, eu acho que ela estava contribuindo para a sociedade tanto quanto ela vai contribuir fazendo o trabalho dela profissional. Né? E é isso que eu acho que essa mentalidade também a gente ainda precisa Ou seja, mudar. continua o preconceito, e você falou do ideal, de mudança. Mas como fazê-lo numa sociedade, a gente vive numa crise social e política muito grave no país, de grande, mas muito grande nisso, de intolerância em relação às pessoas. Você não pode pensar diferente aqui, já é um crime. Você assiste isso diariamente nas redes sociais. Como combater essa intolerância que envolve nosso país? Essa é uma ótima questão, né? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter um olhar um pouco crítico na questão das redes sociais é a questão do algoritmo, né, que ela usa. Ela usa um algoritmo que faz com que os que pensam parecidos se encontrem na rede e dá para aquela pessoa aquela sensação de que todo mundo pensa daquele jeito e aquilo de certa maneira, reforçado, né? Então, isso a gente precisa olhar com uma certa crítica, com uma certa reserva. E eu acho que eu acho que o Brasil é um país, eu tive a oportunidade, quando trabalhei no governo federal, de viajar muito pelo Brasil, né? Viajar muito, ver as diferenças nas culturas, na paisagem, na culinária. Nós somos um povo que é formado por múltiplas, né? Nós temos uma miscigenação racial, nós temos imigrantes das mais variadas origens que compõem o nosso povo, e isso traz para a gente uma riqueza e características
tão bonitas, tão únicas, né? Nós temos o samba, nós temos, enfim, tantas coisas tão maravilhosas. Eu lembrei do samba porque acabou de fazer seu centenário do samba. E eu acho que na diversidade está a nossa riqueza, a nossa beleza. A gente precisa se dar conta disso. Quando a gente convive com o diferente, quando a gente compreende o diferente da gente, a gente se enriquece, a gente aprende, a gente se torna melhor, né? Então, se todo mundo for igual, né? Que triste. É verdade. Para fechar nossa entrevista, Ana, o que você espera de 2017? Diz, e eu acredito que é verdade, que o olhar feminino ele é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Como você espera que seja o olhar da mulher em 2017? Olha, eu espero que tudo que a gente tem atravessado e passado no Brasil e no mundo, temos passado momentos difíceis, né? Que possa servir, sei lá, para a gente crescer, para a gente retomar valores que são caros, que são importantes para viver em sociedade, a solidariedade, a tolerância, a aceitação do que é diferente, a redução das desigualdades. Eu espero que a gente possa caminhar nessa direção, né? E que todos possam viver melhor, juntos, né? Eu também. Aceitando a pluralidade, as diferenças, sobretudo as diferenças, né? Obrigado pela entrevista, foi um prazer te ver. Viu? Prazer foi meu. Obrigada, Joel. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Acompanhe o Observatório pelo nosso site, observatorioterceirsetor.com.br, pela nossa página no Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Acompanhe também pelo YouTube e se inscreva em nosso canal, Observatório Terceiro Setor, e assista nossos programas. Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Até o próximo programa.